Olá, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, com as famílias, sobre o ensino à distância, sobre as aulas online, bem especificamente da educação infantil e do ensino fundamental 1 e 2, né? Os alunos do ensino médio já têm mais autonomia, mais independência, mais preocupação, porque eles estão numa reta final, prestes aos vestibulares, então há um maior empenho, espera-se que haja um maior empenho para levarem mais a sério as aulas online, né? Já com os pequenos isso é bem mais difícil, né? Os professores estão empenhadíssimos, a equipe pedagógica das escolas, pelo menos que eu tenho tido contato, eu vejo assim bastante preocupada com o sucesso da aula online. E o sucesso para eles é que as crianças aprendam. Sabemos que a sala de aula é o espaço ideal para a aprendizagem. Jamais a sala de aula será substituída, né? As relações que acontecem ali, os questionamentos, o olho no olho de professor e de aluno, a ajuda de um amigo ao outro, a atividade em grupo. Então, tudo que acontece ali dentro é muito mágico, muito precioso e jamais será substituído. Porém, diante dessa fase que nós estamos vivendo, as crianças não podiam ficar sem aula, né? Então, adaptou-se, né? E agora a gente precisa fazer o quê? Aprender a lidar com isso, para que seja menos sofrível, para que as crianças realmente absorvam o que for possível. E aí, para que isso aconteça, eu tenho algumas dicas para vocês. Primeiro, eu sei que a vida da gente fez isso, né? Virou de ponta cabeça. Você tem numa família as crianças em homeschooling, os pais em home office e viram uma dificuldade tremenda para dar conta de tudo isso. Mas a gente tem que dar, não tem outra saída, né? Então eu penso assim, primeiro passo, que acredito que muitos até já estejam seguindo tudo isso, mas vale lembrar, vale alertar, principalmente para quem ainda não está seguindo. Primeiro passo que eu digo é que as crianças precisam ter a rotina, precisam da rotina. Elas precisam ter horas de sono adequada, elas precisam ter alimentação adequada, porque para aprender isso tudo tem que estar equilibrado, né? Então, se ela tem as aulas de manhã, que durma mais cedo, que acorde, que consiga tomar um café da manhã, já deixe separado um lanche, porque haverá um intervalo para a hora do lanche, para que também não interrompam vocês, pais, nas suas atividades. Segundo, a criança precisa ter o espaço onde ela usará todos os dias para as aulas online, o mesmo espaço. De preferência, esse espaço tem que ser um lugar de pouca interferência, não diria nenhuma, porque na casa tá cheia, né? Então fica difícil. Mas quanto menor a interferência, melhor, né? E nesse espaço, o que ela precisa? Ela precisa de todo o material pedagógico dela. Então, tudo tem que estar ali ao alcance. O estojo em ordem, não esqueçam de cola, tesoura, apontador, os livros, as apostilas, todas ali à disposição da criança. E o material tecnológico, ou o celular, ou o tablet, ou o notebook, inclusive com o carregador. Porque não pode acontecer de acabar a bateria no meio da aula e a criança sair em desespero, perder todo o fio da meada. Então, tentem deixar isso organizado para as crianças, principalmente as menores, Fundi 1, Fundi 2, né? O infantil, se não tiver um acompanhamento lado a lado, eu diria que seria quase impossível uma aula online, né? Como você vai segurar a atenção aqui de uma criança de 3, 4 anos, né? Então, assim, é um outro ponto para discutirmos. Mas o Fundamental 1 e o Fundamental 2, tendo tudo isso em ordem, vai caminhando. E eu digo assim, as crianças, em muitas atividades da vida delas, a gente ensina, segura uma cordinha e conforme elas vão aprendendo, dominando isso daí, a gente vai soltando essa corda, até que elas adquiram total autonomia. Com o ensino online, eu acredito que seja igual. Você fica oferecendo um suporte,
Mas à medida que ela vai dominando como é que funciona essa nova rotina, esse suporte vai passar a ser desnecessário. Então, cuidem disso tudo. Um sono adequado, uma rotina, um ambiente adequado para que a criança aprenda, para que ela não perca tempo. Na sala de aula, se ela vai até o lixinho apontar o lápis, a professora está de olho, a professora continua falando. Se nota que ela demora muito, a professora já traz ela de volta para aquela outra realidade. Em casa, se ela sair do ambiente, até ela voltar, quebra, né? Fica um conhecimento truncado, e isso não dá. Isso prejudica. Então, tem alguns cuidados que é preciso ter. Após essa pandemia, quando o ensino voltar a ser presencial, todos os educadores, os pedagogos estão preocupados, estão já pensando nessa retomada, né? Ela será uma retomada diferente. Há muitos conteúdos que precisarão ser revistos, ensinados novamente, não é? A gente tem noção de tudo isso. Então eu peço para que as famílias se acalmem. Não dá para garantir que o seu filho vai aprender tudo o que for proposto nesses meses, né? Mas se ele absorver o mínimo, já se tem por satisfeitos, porque é tudo novo, sem contar o fator emocional que está envolvendo essa criança, as preocupações, as notícias, o medo. Então não dá para exigirmos muito além disso, muito além de cumprir as atividades básicas, né? E quando voltar, a gente vai correr atrás do que ficou faltando. Os professores, a equipe pedagógica, nós que pertencemos a uma equipe multidisciplinar, né? Oferecendo acompanhamento pedagógico, a avaliação psicológica, muitos suportes serão necessários após essa pandemia. E a gente tem os profissionais para cuidar disso, né? Então, vamos com calma, vamos tentar dar conta do que for possível, né? Sem tantas cobranças, sem tantos exageros. Também digo isso para as escolas, né? Não adianta a gente querer garantir tudo, a gente precisa ter noção do que essas crianças estão vivendo hoje, né? Do quanto isso também é difícil para elas, essa mudança radical na vidinha delas. Então, que tenhamos paciência, que tenhamos consciência do que estamos propondo para cada criança, e tudo isso vai passar. E quando passar, a gente vai cuidar do que não deu para cuidar nesse período. Então, fiquem bem, cuidem-se, que tudo vai passar. Um grande abraço.